estamos aqui em mais um Café para Despertar, falando sobre o livro Além das Barreiras, o Poder da Transformação. E estamos com 3 coautores poderosos para falar sobre transformação. Como é que esse livro transformou você, doutora? Porque assim, gente, a doutora Silvia, ela é coordenadora do livro, ela escolheu cada um de nós, ela escolheu todos os coautores. Então assim, como é que esse livro impactou assim na sua vida, assim? Como é que ele impactou na sua jornada? Fala um pouquinho pra gente. Esse livro foi diferente dos outros que eu escrevi, que eu falei sobre, dos outros livros eu falei sobre a minha vida, né? O primeiro livro que eu escrevi foi Revolução da Mente, sobre inteligência emocional, e que eu falei sobre inteligência emocional na minha carreira médica. Então eu falei muito de mim, falei de desde quando eu me formei até o estágio atual. Sem querer interromper, já interrompendo, você falou carreira médica, você é a... Eu sou a doutora Silvia, médica com várias especialidades, mas ultimamente médica do trabalho e médica perita, com especialidade em psiquiatria também. Maravilhosa. Então, aí o outro eu escrevi sobre a minha vida, e cada livro eu falava muito sobre mim, sobre carreira. E nesse eu decidi que eu não ia não ia contar nenhuma história minha de transformação. Eu fiz um capítulo onde eu fiz uma contextualização sobre o que é preciso para transformar, o que é importante na transformação, que é um preparo, que eu fiz um preparo para as histórias emocionantes que vieram depois, porque o bom de ser coordenadora é que você é a primeira a ler. E você vai ficando, né, emocionada. E eu fui o último, apesar do meu capítulo ser o primeiro, foi o último a ser escrito. Que eu escrevi depois que todo mundo escreveu. Eu digo assim, bom, para preparar o leitor para ver cada história de transformação, eu vou falar um pouquinho sobre como se transformar. Mas, né? doutora, desculpa interromper também, hoje é o nosso dia de interromper. Exatamente. Eu sou o Jailson Lima e eu queria fazer uma pergunta para ti. Foram diversos autores, né? Foram para mais de 20 autores. Algum deles você teve que dizer, não, eu não aceito a sua história porque ela não está boa? Nenhum, pelo contrário. Eles não queriam, diziam que a história não é boa, eu digo, não, está ótima. Você tem certeza disso? Absoluta. Porque cada história é única. Então, por mais que você tenha vivenciado coisas semelhantes com outras pessoas, mas a sua história só você viveu. Só você sabe contar. Entendeu? Então, nenhuma história eu rejeitei. Muito pelo contrário. E qual conselho a senhora daria para quem quer ingressar nessa carreira de coautor? Que abra o coração e escreva. Escreva a sua história ou escreva a história de alguém. Né? Às vezes você pode contar a história do seu filho, do seu pai, de alguém da sua família, de um paciente, se você trabalhar com clientes. Você tem muitas histórias para contar e não tem que se preocupar porque eu não escrevo bem, porque eu tenho erro de português, porque para isso a editora tem pessoas que vão corrigir essas questões de colocação, questões ortográficas. Então não tem que ter preocupação, escreve do jeito que vier, o que o coração falar. Você falou aí da parte da editora, né? É um grande processo, né? Para fazer um livro. A Editora Lisboa aí ajudou a gente em todo esse percurso. Eu queria saber qual foi o seu maior desafio como coordenadora desse projeto. Coordenar pessoas diferentes. Eu acho que isso daí é um grande desafio. Então, Lidar assim, com pessoas. Então, às vezes, por exemplo, até para dizer que tem muito caractere e vamos diminuir, às vezes a pessoa se ofendia. Aí eu dizia, não, mas não é bem assim e tal. Eu tinha que ser mais do que psicóloga. Adaptar a sua comunicação em cada momento. Exatamente. Então, às vezes, assim, a gente pode até ficar irritado, né? Mas a gente tem que se controlar, porque as pessoas são muito diferentes. Então, tem umas que são mais relaxadas, que são mais tranquilas, e tem outras que se ofendem com tudo. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Quando você começou com o livro, você tinha a ideia da transformação, né? Qual que foi seu principal objetivo, pensando no início lá, nos primórdios, os primeiros passos do livro, e depois, quando você viu o livro pronto?
O que você acha que deu um passo, assim? Qual foi a mudança? O que você conseguiu alcançar? Na realidade, assim, a gente quando pensa no livro, a gente tem mais ou menos desenhado na cabeça como seria. Só que à medida que você chama uma pessoa que você tem certeza que ela ia entrar e ela não entra. Aí você chama uma assim, despretensiosamente, e ela aceita na hora. E a história dela talvez não tinha nada muito a ver com o que você imaginou, né? Só que o que acontece? O que foi bom de tudo isso? Essa mistura, porque a princípio eu pensei, todos os meus amigos coach vão aceitar. Foram poucos que aceitaram. Eu chamei quase todos. E poucos aceitaram o desafio. Por várias alegações, que não é o caso agora. Mas eu penso o seguinte, que o que veio, que não era coach, que contou a história de transformação, foi tão bom ou melhor do que as histórias que essas pessoas que não aceitaram poderiam ter contado. Então, apesar de eu dizer assim, eu imaginei, por que eu queria coach? Porque eu queria fazer um livro mais ou menos na mesma, que fosse parecer que fosse uma pessoa só que escreveu, né? Então seria um tema, só que não, do jeito que ficou muito melhor, mas muito melhor, porque ficou variado. E aí foi sensacional. A senhora entende que é como se fosse montar um quebra-cabeça e no final das contas ver como é que ficou aquela obra no final? Como é que a senhora vê, quando chegou ao término, falou assim, peguei a obra pronta, qual o sentimento que você teve em relação à obra depois de pronta? É o sentimento de você ter tido um filho. Então foi um parto. Simbólico. Um parto simbólico. Um parto simbólico, mas assim, mais do que o parto foi a gestação. A gestação, foi a concepção, foi a gestação, foi o desenvolvimento até o nascimento. De como ficou lindo e maravilhoso. Me diz uma coisa, gente, eu sou Ana Verônica, eu não me apresentei. Doutora, quando você foi fazer o livro, assim, você focou mais no processo ou no resultado? Ou não, focou nos dois? Como é que foi essa jornada? Na realidade, eu foquei muito no processo. Mas o que eu queria de resultado? Eu queria que alcançasse pessoas das mais variadas possíveis. Que as pessoas que vão ler o livro, ou as que já leram, elas se identificassem de alguma forma. E que aquilo fosse agregar valor para elas. Então, esse era o meu objetivo principal. Que com certeza está sendo alcançado. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu acho que é uma reflexão para todos nós aqui. É até de um podcast, inclusive, gente, que eu acho que é muito válido hoje em dia, né? Que eu escutei, que falava sobre IA, inteligência artificial, e a questão da leitura. Você acha que as pessoas vão ficar mais inteligentes por causa da IA? Ou a leitura, ela pode favorecer essa tomada da inteligência? Como é que você vê isso? Eu acho que a leitura, ela é fundamental para que você desenvolva qualquer coisa da sua vida. Então, por exemplo, hoje, se eu tenho facilidade de escrever, e eu acho que todos vocês, porque com certeza vocês passaram, se não são leitores frequentes, mas em algum momento da vida de vocês leram muito. Porque tem momentos na vida que a gente precisa ler muito, né? Eu sei que psicologia é um dos casos, né? Porque quando eu fiz psicanálise, eu precisava ler muito. Eu tinha que ler pelo menos 3 livros por mês, dos mais variados assuntos. E difíceis, livros muito complexos, né? Que demandam muito. Então, assim, a minha facilidade, eu acredito que nada vai substituir a leitura. E isso, agora, inteligência artificial é bom, mas hoje a gente estava comentando sobre isso. A inteligência artificial, ela te dá um roteiro. Sim. Para qualquer coisa. Você quer fazer uma palestra, você quer até fazer alguma coisa no trabalho, e aí mas você precisa dominar o assunto, porque a inteligência artificial jamais vai te substituir. Ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta, exatamente. Eu imagino até, assim, que as pessoas, elas não vão ficar mais inteligentes. Na verdade, elas vão ficar, talvez, menos inteligentes.
mais limitadas, porque elas precisam ler mais. Porque a leitura, ela favorece, né, o nosso sistema de recompensa, a gente tem a liberação de dopamina, endorfina, né? Então é muito importante que a gente leia, é muito importante que a gente escreva também, que a gente continue nessa toada. Então, assim, tem projetos novos aqui pra gente. Como é que tá aí? Como é que tá o futuro? Depois, não, o futuro é promissor, né? Mas eu dei uma pausa porque eu peguei de outras editoras que eu estou escrevendo. Aliás, tem que entrar aí, Renato, tá te traindo. Não estou traindo, porque eu já escrevi para três editoras. Fala assim, quanto que você é boa. Eu falo assim, Renato, olha, sinto muito. Eu acho que eu tenho que Meu tá no passe momento de tá ser valorizado. exclusiva. Tô no momento de ser exclusiva. Tem que O dar um passe tem que ser jeito. valorizado. Não, foram muitas coisas que eu tive que fazer e diferentes, né? Então, por exemplo, a coordenação é diferente do que você escrever. Então, eu estou escrevendo agora um capítulo sobre leis do sucesso e da prosperidade. Então, E as leis do sucesso da prosperidade, elas começam aonde? dentro da gente. Isso. E o meu capítulo é falar sobre transbordar. E desse capítulo eu estou escrevendo exatamente sobre a minha carreira e como isso, tudo que eu já fiz na minha vida, como eu consigo transbordar isso. Então fala um pouquinho pra gente, né? Porque a gente conhece você muito bem. Mas fala pra quem tá escutando a gente assim, como é que é a sua carreira, né? Como é que é a sua vida, assim? Minha carreira, né? Bom, eu sou médica, comecei como cardiologista, hoje eu não faço mais cardiologia. Depois eu passei a fazer medicina do trabalho, perícia médica. Trabalha até hoje? Trabalho, apesar de ser aposentada. Aliás, tema de um dos livros, do último livro lançado, que foi As Empoderadas, né? Mulheres que ousaram e venceram, em que eu falo sobre a mulher 60 a mais que continua no mercado de trabalho, estudando e se desenvolvendo. Então, assim, eu tenho 2 aposentadorias, mas eu continuo trabalhando. E tem mais ou menos um ano, agora em junho, vai completar um ano que eu publiquei o primeiro livro em coautoria, que foi Revolução da Mente, da editora Lisboa. Então, depois veio outros e outros e outros. E começou agora, quer dizer, é outra fase da vida. E que os livros, as pessoas, mas para que eu vou escrever livro se não dá dinheiro, a gente não vai ganhar dinheiro com isso? Pode até não ganhar dinheiro a princípio, mas te abre outras portas para você ganhar dinheiro. Então, depois que eu comecei a escrever, eu comecei a fazer palestra. E eu estava acostumada a fazer palestra, mas palestra técnica, palestra de medicina. Isso. Né? Então, agora eu faço palestra motivacional, eu faço palestra falando que a pessoa pode se transformar, pode mudar, pode crescer. Então, é outra coisa. Então, eu transbordo não só na medicina, mas no desenvolvimento humano, na escrita e nas palestras. E um dos nossos mentores, né, da nossa formação junto, ele fala isso muito, Jerônimo, que o livro é exatamente isso, é a junção de uma experiência daquela pessoa que você vai encontrar naquelas páginas ali, tudo de bom que aquela pessoa vai trazer para você, né? Então, o aprendizado que a pessoa tira lendo um livro seu, né, tem toda a sua experiência de vida, sua experiência de carreira. Poxa, tem tanta coisa ali para aprender, né, que não tem como novas ferramentas substituírem também esse prazer e todo o conhecimento que vem a partir dessa vivência. Teve um livro que eu escrevi sobre as emoções no trabalho, né, que é uma coisa mais na questão da medicina do trabalho. Esse livro que eu escrevi por último, da Empoderadas, que é a Claudinha, que é a coordenadora, e que eu falo da mulher 60 a mais, onde eu estou colocando a mulher que pensa que chegou nos 40, que chegou nos 50 e que já tem que aprender a crochê e ficar em casa e cuidando dos netos, nada disso. Essa era a minha próxima pergunta. A gente tem visto aí muitos jovens velhos, muitos velhos jovens. Qual a dica que você dá para as 60 a mais, né, em relação a
essas guinadas, essas mudanças de mentalidade, e assim como a senhora viveu, né, qual a dica que você deixa para elas? Autoconhecimento e autocuidado. Perfeito. Isso é fundamental. Se você se conhece, você consegue se controlar. Você toma as melhores decisões, né? Exatamente. Mesmo que não tenham as melhores consequências. E o outro é o autocuidado. Você precisa cuidar da sua saúde, para poder você ter vitalidade para trabalhar, para, né, seguir adiante. E para os jovens, qual a dica que você deixa? A dica é que eles pensem mais neles em termos também de autoconhecimento e de buscar aprendizado. Porque o que acontece? O jovem hoje, ele até acostumado com a inteligência artificial, com as facilidades que as mídias oferecem, eles esquecem de ler, né? De ler um livro, né, físico. Eles esquecem de conectar com as pessoas, mas conectar pessoalmente. Troca sabe, de pegar, de tocar, de sentir, de estar mais presente. Com essa questão de tecnologia, fica cada um com o seu celular, às vezes dentro da mesma casa, se comunicando por celular. Então, tem que estar mais presente, tem que ler mais e tem que se conectar mais, mas não se conectar pela internet, mas se conectar presencialmente, fisicamente. A gente vive um momento agora, né, com as tecnologias, que é um momento que está tudo muito pronto. E as pessoas não estão preparadas para realmente desenvolver um raciocínio mesmo, com início, meio e fim. E os jovens leem muito, mas leem muito de nada. Então, eu pego muitas coisas, né? Você fica lá, rodando a tela. Como é que você acha, e até a gente mesmo, porque eu acho que isso é um grande desafio, não vou deixar só você nessa saia justa, porque eu sei que é uma pergunta que é desafiadora no momento que a gente vive, não só para o Brasil, como para o mundo. Como é que vocês pensam essa questão da gente incentivar os jovens a lerem? A gente saiu de uma Bienal agora, a gente viu um incentivo do governo, né, mineiro, para que as crianças e adolescentes procurem comprar livros, tudo. Mas como é que a gente pode fazer isso com tanta coisa fácil agora? Tipo, eu rodo a tela e tá lá. Como é que vocês veem isso? É fácil, mas não é tão fácil, tá? As pessoas têm uma ilusão de que a internet, a inteligência artificial, ela vai resolver os problemas de todo mundo da melhor forma. Mas até para que ela te dê um resultado adequado, você precisa criar um prompt. Que o prompt, ele nada mais é do que uma forma estruturada de pensar. Eu estava escutando esses dias para trás um podcast também a respeito disso, né, que não existe inteligência artificial, né, porque inteligência só vem do ser humano. Então, na verdade, que ela tem uma linguagem de programação que ela vai entender aquilo que você está pedindo de forma estruturada e vai te trazer um resultado com base em uma pesquisa muito bem elaborada, obviamente com todo aquele arcabouço de conhecimento que ele tem. Então é preciso que, de fato, os jovens eles tenham acesso à leitura, eles tenham acesso a bolsas em relação à aquisição de obras. E quando eu falo de obras, não é qualquer obra, não é nada contra histórias em quadrinho, nada nesse sentido, mas de literatura que de fato façam elas refletirem sobre as coisas, que traga um amadurecimento intelectual para elas. De propósito. Então, penso que nesse momento o Estado ele tem um desafio muito grande em relação a isso, transformar jovens que estão sendo consumidos cada dia mais pelo ações entende-se como facilitadores, mas na verdade deixam elas preguiçosas. Esse é o termo. Acha que tudo é muito fácil, quando na verdade não é. E a gente tem que usar um pouco da neurociência aí, né? Sim. E procurar trocar o hábito. Então, se eu tenho o hábito de celular, isso é para todo mundo, não é só para os jovens, né? A gente também acaba sendo escravo da tecnologia. Eu troco 10 minutos, 30 minutos, sei lá, de celular por uma leitura.
Eu não vou conseguir ler em 30 minutos um livro, mas eu vou conseguir ler algumas páginas de um capítulo, ou dependendo se o capítulo for pequeno, ler um capítulo. Então, a gente só consegue ir mudando aos poucos. Ninguém vai conseguir mudar um jovem ou qualquer pessoa que está acostumada em um determinado hábito a mudar. Isso não acontece. A gente tem que ir fazendo isso aos poucos. Interessante. Substituindo o hábito. Interessante que os pais precisam estar atentos aos filhos. Por exemplo, a minha filha, ela gosta muito de desenhar. E desenhar, de certa forma, auxilia nessa questão intelectual. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de poesia. Antes mesmo de escrever livros, como eu faço hoje, eu sempre fiz muito poesia. Eu gosto muito de criar sonetos. Uma coisa simples, mas que eu aprendi desde a minha infância. Temos que publicar. A minha escola, eu nunca estudei em escola particular, sempre escola pública, ela incentivava bastante, faziam campeonatos dentro da escola, de forma a quem vai entregar a melhor poesia. E isso me incentivou desde então a sempre escrever poesias. Eu tenho para mais de 300 poesias hoje, de minha autoria. E quando... Esses dias para trás eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, eu também faço poesias. O Léo? E aí ele falou, olha, eu tenho, sei lá, quantas poesias. Eu falei, a gente podia juntar e publicar as nossas poesias. Vamos rachar essa... entendeu? Mas a gente precisa ir descobrindo aquilo que a gente gosta, porque às vezes são nos pequenos hábitos do dia a dia que a gente consegue incentivar. Por isso, a atenção que os pais têm que ter aos filhos. Às vezes ele não gosta diretamente de escrever, mas ele gosta de desenhar, ele gosta de desenhar histórias em quadrinhos, com historinhas, tudo mais. E isso incentiva a parte intelectual da criança de forma... Desenvolver a mente, né? Desenvolver a mente de forma que ela, num futuro tão próximo, ela parta para uma outra vertente, como, por exemplo, a escrita de livros. Agora eu quero dar um palpite aqui enquanto professora mesmo, porque Excelente. Esse nosso podcast está mais livre, né? Nossos assuntos já estão soltando aí. E eu também nem me apresentei, depois quando a Ana se apresentou, que eu pensei assim, nem me apresentei, eu sou a Patrícia, sou professora de inglês. E o que você falou dessa questão dos pais perceberem, né, sobre o filho, da escola incentivar, isso é tão interessante porque mesmo que a gente tenha essa facilidade com as novas tecnologias, as crianças hoje em dia, em determinados momentos, elas estão se sentindo obsoletas. Sim. Porque a tecnologia já entrega tudo também. Então, é tão importante a gente voltar a pequenos e velhos hábitos, porque isso vai fazer toda a diferença, né? Da gente sentir que hoje em dia é muito difícil a gente pensar numa pessoa que vai pegar esse livro e que vai ler numa sentada e que vai ler com uma facilidade, porque a gente foi perdendo esse contato com essas coisas, né? E isso vai trazendo pra gente a necessidade, que eu estava pensando exatamente no título do nosso livro, né? A necessidade da gente perceber o quão grandes as barreiras têm sido, né? E assim como você falou, as transformações vêm de pequenos fatos, pequenas coisas, e a gente tem que dar esse salto aí. E aliás, falando em pequenos saltos e as coisas que acontecerem de forma devagar, a gente tem que comemorar cada vitória. Sim. Ao longo da trajetória, porque a gente sempre fica pensando assim, eu tenho um sonho ou eu quero realizar uma coisa. E parece que só vai ser bom quando eu conseguir tudo. Não! A gente adia a recompensa e esquece do processo. Exatamente. E o processo, ele faz parte de qualquer vitória. Não adianta eu ficar muito focado só no resultado, né? Senão desestimula, né? Exatamente. Exatamente. É você curtir o momento, né? De você estar lá e falar assim, eu estou aqui, eu estou presente, igual a gente está fazendo aqui agora. Pegando assim um pouquinho que vocês falaram, né? Eu tenho uma sobrinha, eu não tenho filhos, eu tenho uma sobrinha, ela chama Gabriela. E teve uma época que a Gabi, ela me pedia muito livros. E eu falava assim, Gabriela, mas você vai ler mesmo o livro? Ela tem hoje em dia 13 anos, na época ela devia ter uns 10. Eu falei assim, vou. E ela queria uma coleção que estava todo mundo lendo. Eu falei assim, tá bom, eu vou comprar o livro para você, com uma condição. Eu quero o resumo do capítulo do livro. Você vai ter que passar o resumo do capítulo do livro. Aí eu comprava o livro e mandava entregar lá na casa dela.
E ela achava o máximo, porque chegava o livro, olha, chegou encomenda para mim e tal. E ela lia o livro, aí gravava o vídeo. Tia Verônica, olha aqui, eu li o capítulo é isso, isso, isso. E quando eu estava na Bienal hoje, que eu vi muitos stands, né, vi muitas adolescentes, eu mandei mensagem para a mãe dela, para minha cunhada, que ela é filha do meu irmão. A Gabi vai querer algum livro? Peraí que eu vou mandar mensagem para ela, que é mais fácil ela responder a mensagem da mãe e depois me responder. Eu falei, Gabi, você quer algum livro? Ela falou assim, não, tia... Oi, tia Verônica, que legal que você está na Bienal. Não, dessa vez eu não quero. Mas como é importante da gente falar sobre isso com as crianças, né? Com os jovens que estão aí. Que isso desenvolve um raciocínio criativo, isso desenvolve uma tomada de decisão, isso desenvolve habilidades e competências que a IA já vai te entregar pronto, sabe? A minha preocupação muito grande em relação aos jovens é essa agora, principalmente a gente, né, doutora, que trabalha com saúde mental, principalmente que você é professora, você que trabalha na área, né, tem a expertise, inclusive, que a gente não tem sobre isso, né, já. E que como isso vai afetar a saúde mental das pessoas, essa questão da recompensa logo, sabe? De você não esperar, adiar a recompensa para você falar assim, eu posso, primeiro eu quero, eu posso e eu consigo. Sabe, para a saúde emocional dessas pessoas, para a validação dessas pessoas, que é sobre isso que o livro fala. Agora, é muito importante, né? Eu até quero aproveitar para falar da Letícia, que é filha do nosso CEO, Renato, da Lisboa, que é uma criança que já escreveu. Uau! Né? E que é bailarina, mas é porque ela tem um incentivo em casa, né? Da mãe, né? Que também é coautora, que também é coordenadora de livro, e do pai, que também é autor de livro e que é o CEO da editora. Então, ela já escreve. Você vê, né? O exemplo, né? 10 ele anos, arrasta, né? O exemplo, ele arrasta, assim. Ele arrasta para você falar assim, poxa, ele é uma referência para mim, né? Então, se meu pai está falando que eu posso, minha mãe está falando que eu posso, eu vou. E isso é muito importante, assim, pelo menos no meu capítulo, é uma das coisas que eu consto ali, que são essas pessoas que me ajudaram nesse caminho. E eu tentei também no capítulo escrever isso, né? Porque às vezes muitas pessoas não têm esse apoio, não têm essa referência igual a gente tem. Então, eu acho que o que a gente quer trazer com esse livro é exatamente isso, que se ninguém mais te apoiar, aí ó, você tem pelo menos 4 pessoas aqui, mas algumas que estão aqui dentro, que acreditam que é possível mudar e que acreditam que vale a pena tentar. É isso, perfeito. É isso, gente. Vocês fizeram o contrário, foi muito bom. A gente só não teve a mesma destreza que a sua para manter aqui a estrutura, a gente ficou um pouco perdido, mas foi a nossa primeira experiência. Mais uma vez, obrigada. Da próxima vez, cada um vai comandar o podcast. Isso aí, foi muito bom. Então, estamos encerrando mais obrigado. Um Café para Despertar. Muito obrigado mais uma vez, né, pela presença de vocês. E a gente se vê nos próximos. Despertem. Leiam um livro. Leia. Obrigada.